Todo mundo já participou hoje, está de volta aqui todo mundo. Mas vamos começar ouvindo o presidente do PSDB no Piauí, reconduzido ao cargo, o ex-deputado estadual Luciano Nunes, falando do afastamento do grupo da deputada estadual Bárbara do Firmino. Acompanhe. A deputada era uma fortíssima pré-candidata das oposições. Esse processo de escolha estava anunciado para acontecer até o mês de dezembro. Nada muda, em vez de 3 pré-candidatos, agora nós temos 2 pré-candidatos postos, o meu nome pelo PSDB e o nome do Dr. Silvio Mendes pelo União Brasil. E vamos continuar nesse processo de discussão dentro dos partidos que fazem oposição e teremos uma definição até o final do mês de dezembro. Agora nós vamos ouvir o que disse o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, sobre Bárbara do Firmino. O distanciamento da deputada Bárbara prejudica de alguma forma? Não, já faz parte do passado. Olha, nós temos aí o presidente do PSDB, Luciano Nunes, o senador Ciro Nogueira, mas foi curto e grosso, viu? Faz parte do passado. Acabou. Não quis nem acordo. Ciro falou sobre o assunto também? Ciro falou, Ciro também falou. Tem aí já, tá separada a do Dr. Silvio Mendes? Nós já ouvimos o Luciano Nunes, ouvimos... Só uma observação interessante. Pois não, tá, fica à vontade. Antes, né, um pouco antes do Ciro conversar com o Eliezer e o James, ele conversava com a gente do lado de fora ali, e ele dizia que tudo que ele fez por Bárbara, ele fez em respeito ao pai dela, uma frase dura, né, em que Ciro coloca que o apoio dele, né, e a sustentação que ele deu à candidatura da Bárbara foi em apoio ao pai, né? Então ele lamentou essa situação, disse que foi uma nova liderança que surgia, que ele apoiou, mas que não correspondeu a essas expectativas. Então, pela primeira vez, né, oficialmente, o senador Ciro falando, como falou bem para o Eliezer, águas passadas, né, para a oposição. Tássio, a partir daí nós vamos ouvir a Edna e o Eliezer, o que disse o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Não, vamos ouvir do Tássio mesmo, o que é que ele disse lá, Tássio? Seu relato lá do que ele disse. Confirmou, Douglas, para a gente que em novembro declara se será candidato ou não, disse que a decisão de Bárbara não afeta o processo de decisão do bloco político e revelou uma outra coisa interessante, que a gente já comentava, que Bárbara sempre foi tratada como uma filha dentro do seu grupo político, por isso não teria esse motivo, e ao ser questionado do porquê não declarar apoio a Bárbara antes, ele disse que Bárbara sabe o porquê, mas ele não iria dizer. Essas foram as palavras de Silvio, que não quis entrar na polêmica, mas deixou claro também a insatisfação dele, Douglas. Mas no próximo mês ele disse que define se vai ser candidato ou não. Edna Maciel, o que ficou claro, e a gente já tinha adiantado inclusive aqui, que não haveria processo de vitimização, que o assunto ia ser tratado de forma superficial e que a oposição iria tocar o barco sem fazer estardalhaço sobre o que aconteceu, né? Sem dramatizar, né? Isso. Boa tarde mais uma vez à audiência, aos colegas da bancada. É só dar uma olhadinha lá no Instagram do Dr. Silvio, né? E no Instagram também de Bárbara, que vocês já citaram aqui, para a gente ver bem o que está acontecendo. E o que a gente pode colher disso tudo, vocês mesmo viram e acompanharam que Ciro tinha marcado, inclusive, uma coletiva, sua assessoria de última hora avisou que não ia ter mais coletiva, ou seja, a estratégia mesmo ficou para trás, página virada, parece muito com o que nós vimos aí que aconteceu com a questão do PT, né, na polarização de 2 pré-candidatos. Então, assim, o que parece com essa declaração de que toda essa paternalidade, né, porque se referindo a Firmino, se referindo à mesma relação familiar, causa também um pouquinho dá um pouquinho para a gente fazer uma observação. Mesmo em meio a esse cenário, gostaria de dizer que Bárbara é uma mulher representativa que está querendo colocar seu nome também na política, fazer seu nome. Nesse vídeo que vocês mesmo citaram aqui, ela foi até
falaram que muita coisa que chocou a própria Bárbara e família, acusações, palavras que são negativas, né? E ela mesma falou que ela quer se inserir na política e está tendo a força aí dos internautas. Mas é isso, é esse o quadro, nós vamos ver agora como é que a oposição caminha depois dessa página virada, né? Eliezer, a gente tocou no ponto desses ataques, isso é inevitável acontecer, né? Porque você não tem controle, por exemplo, sobre o que as pessoas comentam na internet, Tássio. Quer dizer, nas redes sociais. Agora, ataque das lideranças da oposição não houve nenhum. Isso é bom deixar muito claro. Não houve nenhum ataque, né? Nenhum ataque. Todos adotaram a mesma postura e lá, inclusive, falaram muito mais da pré-candidatura de Silvio Mendes, de Ismael Silva, de Luciano Nunes e da própria convenção do PSDB, da chegada de João Vicente Claudino, do que propriamente. Acho que o assunto da adesão de Bárbara do Filho ficou lá em terceiro ou quarto plano, né? Foi um impacto no primeiro momento, Douglas, e aí passaram a evitar o nome da deputada. Simplesmente, evita falar e aborda outros aspectos. Vamos ouvir o vereador Ismael Silva. Esteve lá, o vereador Ismael Silva, né? Esteve lá. Mas que piada é esse? Está me incomodando aqui, hein? Não estou conseguindo falar, que está doendo. Vamos ouvir o vereador Ismael Silva, que é cotado para ser o vice de Silvio Mendes. Tem uma boa parte do grupo que defende, tratei isso com o Eliezer agora há pouco, defende o nome do vereador Ismael Silva. Vamos acompanhar o que ele disse, que atualmente é filiado ao PSD. Nós temos dialogado com o diretório do PSD, tem um enorme respeito pelo diretório, pelo deputado Júlio, pelo deputado Georgiano, que não está no PSD, está hoje no MDB, mas nós temos deixado muito claro, nós sempre fomos muito transparentes. Eu sempre afirmei, no ano passado caminhei com o doutor Silvio, e esse ano eu já informei, já comuniquei, que se porventura o PSD fosse de fato estar na base do deputado Fábio Novo em 2024, eu estaria em outros caminhos. Mas essa é uma discussão que só para 2024, nesse primeiro momento, nós estamos avaliando e tentando reiterar e reforçar essa oposição na cidade de Teresina. Bom, acho que a gente pode adiantar, a gente pode afirmar o seguinte. Não há possibilidade de permanência de Ismael Silva no PSD. Acho que isso aí todo mundo concorda, né? Uhum. Não há porque ou o PSD lança Marcos Aurélio, ou o PSD apoia Fábio Novo. São os dois caminhos do PSD. E aí, ele teria o quê, Tássio? Nesse caso, União Brasil, Silvio candidato pela União Brasil. Sim. Então, ele teria que ser filiado ou ao PSDB ou ao Progressista, né? É um caminho complicado, né, Douglas? Dois partidos que enfrentam dificuldades com a estratégia proporcional e que devem ter ali uma linha de corte de votação para eleitos bem alta. Mas Ismael deixa bem claro a sua posição política e marca de forma bem firme a sua posição política quando encaminha, né, esse apoio a Silvio Mendes e deixando bem claro, Fábio Novo entrando e ele saindo. Né? Tem sido a tônica dele e não votou em Rafael, não votou em Wellington, não apoiou esses candidatos ligados ao PT e tem tido coerência na sua posição, mas essa coerência e essa posição bem marcada pode trazer dificuldades para ele, caso seja candidato à reeleição de vereador por essas duas siglas, já que devemos ter agora essa questão do apoio, só lembrando, Tássio, vem da eleição passada, ele apoiou o Silvio Mendes, né? Isso, não votou em Rafael, votou em Silvio Mendes. Agora Aidan Maciel, eu conversava com o Aidan agora há pouco, essa questão das pesquisas mostram que o vereador Ismael Silva agrega, né, Aidan, mais votos, agrega outras camadas da população à chapa, né? Sim, vim até conversando com o colega Eliezer nos bastidores, né, Eliezer? E a gente trocando ideias sobre isso, porque se a gente for ver, são dois grupos bem diferentes, são votos diferentes. Ismael tem um outro público, bem diferente do Dr. Silvio, embora devam ter públicos em comum, né? Mas existem eleitores que já estão direto vamos dizer assim, como apoiadores, como eleitores de Ismael e vice-versa em relação a Silvio. E Silvio Mendes, sim, Douglas, as pesquisas mostram, e a gente em conversas também com as lideranças e nas comunidades, observamos que o nome dele é sempre o nome inicialmente citado e está com essa porcentagem elevada que você acabou de citar, 50% ou mais quando é feita a pesquisa.
Agora Agrega sim. veja, é o seguinte, ele está no PSD, então eu fico pensando aqui, aí é um raciocínio meu, não sei se você concorda. O PSDB é uma sigla importante, enfim. Se esse grupo parte, porque aí nós estamos falando de União Brasil, PSDB, União Brasil, PSDB, Progressistas e PL. Então o presidente estadual do PL estava lá. Eu não sei como é que vai resolver esse problema aí com o vereador Leonardo Eulalio, mas estava lá, né? Então, nós vamos tratar disso amanhã, então. Mas aí, aliás, veja, eu acho que o Progressistas, né, pelo que eu ouvi, no caso, claro, o vereador Ismael Silva teve que se filiar a um desses partidos. Sim. Eu acho que o Progressistas não iria fazer tanta força para que Ismael fosse para o Progressistas, as lideranças do Progressistas. Para beneficiar o PSDB, para incluir o PSDB na chapa, o Progressistas abriria mão de Ismael Silva, que poderia ser o candidato a vice pelo PSDB. Você já ouviu ventilar essa possibilidade? Ou até por raciocínio lógico, isso poderia acontecer? Com a filiação de João Vicente hoje ao PSDB, um grande quadro, eu enxergo aquilo que também ouvi nos bastidores, que é a tendência do vereador Ismael se filiar ao Progressistas. Seria aí um contrapeso. Ele está no Progressistas, até eventualmente ele não sendo o candidato a vice-prefeito, disputando a reeleição para vereador, seria importante também para a chapa do Progressistas, que é passível de sofrer modificações, mudar a composição para disputar a eleição proporcional. Então, nesse momento, as variáveis apontam mais para Ismael no Progressistas, né? Eu vejo mais essa tendência. O fato é que ele estará nessa oposição, que sempre foi oposição ao governo do Estado e sempre foi oposição à Prefeitura de Teresina. O jornal, inclusive, sempre estourou aqui, eu queria até agradecer a compreensão do pessoal do Twitter, porque é um assunto factual, que tem a ver com a relação, tem relação com esse assunto, que foi um vídeo postado pela deputada estadual Bárbara do Firmino em uma rede social dela, não é isso? Uma rede social dela. Vamos acompanhar a produção, o pessoal do Twitter conseguiu baixar o vídeo lá e nós vamos colocar agora para você acompanhar. Olá, Bárbara. Estou aqui para agradecer de coração as inúmeras mensagens que vinham recebendo de força, apoio e carinho de milhares de teresinenses. Não, foi altamente calculado. Em nome da minha família e dessa relação de confiança que nós construímos ao longo de 30 anos, eu quero dizer meu muito obrigado. Meu sentimento é de tranquilidade. Nem mesmo os ataques pessoais ou a minha família me tiram a convicção que há um espaço novo a ser ocupado por mulheres como eu na política, determinadas, destemidas e convictas de suas opiniões. E a partir de agora, quero continuar trabalhando para que nós, mulheres, passemos a ter nossas experiências e percepções respeitadas. Para isso, é preciso que essa nova política que está nascendo no nosso Piauí envolva diálogo, respeito e, principalmente, cuidado com a nossa gente. Nessa caminhada de reconstrução de Teresina, essa será nossa grande contribuição, mantendo a firmeza no nosso exemplo, na decisão e na superação, para que assim Teresina chegue no lugar que ela merece. É isso que eu escolhi e é nisso que eu acredito. Vamos juntos, olhando para o futuro. Bom, aí foi um vídeo postado hoje, né? Foi postado hoje, né? Um vídeo postado hoje. Só para não ter esse mal, que horas aí a postagem, hein? Foi logo pela manhã, Douglas. Foi cedo, né? Foi antes da convenção, né? Isso, foi antes. Foi antes. Depois da repercussão até antes da convenção. Pronto. Então eu queria aqui rapidamente, por causa do nosso tempo, bem rápido, ouvir Edna Maciel. Sua avaliação da fala da deputada estadual Bárbara do Firmino. Bom, como eu falei antes, Bárbara procura pontuar que é mulher, que veio com uma representatividade, fala sobre o apoio que recebe sobre os ataques na internet, que você pontuou, não de oposição, mas de internautas e de grupos, enfim. Acho que com o vídeo ela procura provocar nas pessoas, procura tentar causar nas pessoas, mostrar para as pessoas que ela está firme na convicção dela e que ela quer realmente dar continuidade ao que ela escolheu, que é apoiar o deputado pré-candidato Fábio Novo. Eliezer Rodrigues, sua avaliação então sobre o que colocou Bárbara do Firmino nesse vídeo postado em uma rede social dela.
Eu senti falta de espontaneidade, poderia ter sido uma manifestação mais natural. A deputada aí claramente está com um texto que a gente não sabe quem pode ter escrito, mas um especialista na área certamente. Veja vários cortes, uma edição foi feita para dar aí um sentido completo ao que ela quis dizer, e isso transparece algo muito artificial. Na minha opinião, faltou naturalidade para ela expressar o sentimento, porque a mudança de lado dela mexeu muito com o sentimento das pessoas e ela poderia ter se posicionado também nesse aspecto. Assim, pessoalmente eu entendo que ela não suportou o sol da oposição e mudou para a sombra do governo. Tássio Cruz, fechando aqui o Jornal Dia News de hoje, sua avaliação sobre o vídeo, baseado no que disse Edna Maciel, baseado no que disse Eliezer e no que você ouviu e viu de Bárbara do Firmino. Vídeo foi publicado antes das 9, só para colocar o horário. Analisando a métrica, Douglas, e o engajamento, para você ter ideia, a página da deputada tinha em média 20, 30 interações nas publicações. Esse vídeo, em 6 horas, tem mais de 720 comentários, foi reproduzido mais de 47 mil vezes e muitas críticas, Douglas. E observa muitas críticas da população nos comentários, alguns políticos aliados elogiando, mas eu destacaria esse número altíssimo de críticas e esse engajamento negativo. Muita gente criticando, é o que a gente pode observar. Houve um salto de quase 10, 20 vezes no número de pessoas engajando com a página, mas muitos negativos. Essa observação aí em relação ao conteúdo dos comentários, né? Enfim, mas também isso foi na quinta-feira passada, precisa dar tempo ao tempo para poder avaliar com mais distanciamento os efeitos de tudo isso. Obrigado, Eliezer, obrigado, Edna Maciel, obrigado ao Tássio Cruz e obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente retorna amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do jornal O Dia News pela TV que mais cresce no Piauí. Até lá!